De pé, cantemos para aclamar o Santo Evangelho. As nossas palmas. Aleluia, 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 aleluia. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os reis de toda a terra hão
Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Amados irmãos e irmãs, presentes ao santuário nesta noite de chuva, e todos os irmãos que rezam conosco, são muitos, graças a Deus, através do YouTube e Facebook. Compartilhe esse vídeo, essa palavra que eu vou destacar agora na homilia. Às vezes a gente convida, compartilha, a pessoa vai ver depois, vê a missa completa, e muitos têm recebido graças. Por isso quero convidar a todos aqui a mergulhar e meditar nessa palavra. A palavra de Deus, ela faz parte do núcleo da Santa Missa. A missa é encontro com Jesus. Em toda a missa nós encontramos o Senhor Jesus, vivo, vivo. E Ele está presente por excelência de duas maneiras, está em três, mas por excelência Ele se manifesta na palavra, sobretudo o Evangelho, e Ele se manifesta no pão e no vinho, transubstanciados no seu corpo e no seu sangue, que é dado como alimento para a vida do mundo. E hoje ouvimos essa palavra da multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou uma multidão incalculável, porque ali não dava nem para contar, 5.000 homens. Desde aquele tempo, as mulheres já eram maioria na igreja, e as crianças então nem se fala. E naquele tempo não se contavam nem crianças nem mulheres, só os homens. E olha a multidão que Jesus alimentou. E o que foi, na verdade, que operou esse milagre? Muitos dizem que Jesus fez um milagre da partilha. Sim, é um milagre da partilha, mas não no sentido que muitos apregoam, dizendo que Jesus pediu que todos que tinham alguma coisa para comer trouxessem, Ele abençoou e distribuiu a todos. Como se Jesus não pudesse fazer um milagre. E Ele pode. Ele não só pode, como Ele quer. E Ele fez, e Ele faz. Jesus pode, Ele é Deus. Ele pode, até o diabo sabe que Ele pode transformar pedra em pão, se quiser. Na verdade, Jesus não fez ali um ato sociológico, digamos assim. Jesus operou um milagre para nos ensinar o valor e a importância de nos unirmos, de sermos um nele. Jesus alimentou essa multidão com 5 pães e 2 peixes. Esse número naturalmente é simbólico, porque os judeus sempre gostam de usar a numerologia, não no sentido que hoje é usada pelos misticistas esotéricos, não é? Tem um sentido profundo. Esses 5 pães e os 2 peixes, na verdade, formam 7, que é um número da plenitude. E Jesus, então, com 7 pães e 2 peixes, Ele realiza o milagre e alimenta uma multidão. Na verdade,
o verdadeiro alimento que ele dá é a palavra que é pão. Ele mostra, revela Deus através do seu amor. Mas Jesus, ele é muito humano. Ele não consegue falar para uma multidão de barriga vazia, faminta. Os discípulos queriam que ele despedisse aquela multidão. Ele falou: dai-lhes vós mesmos de comer. Às vezes a gente se exime do nosso compromisso cristão. Quem é cristão, quem está inserido em Jesus, deve agir como ele. Ou então a incoerência salta aos olhos e não podemos nos chamar seguidores de Jesus. Seguidor de Jesus usa o nome cristão. Então é preciso que nós façamos como ele. Por isso ele nos responsabiliza e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E nós somos capazes? Os discípulos logo pensam na fortuna que vão gastar para alimentar aqueles pobres. Jesus não está falando do dinheiro. Jesus está falando de algo mais importante que dinheiro. Algo que dinheiro nem pode comprar. E ele está falando daquilo que João explicita nesta primeira leitura extraordinária, quando ele fala sobre o amor. O amor. E ele fala agora do amor numa perspectiva muito positiva. O amor é necessário, porque o amor vem de Deus. E porque Deus é amor. Porque a identidade de Deus, a essência de Deus é amor. O amor em Deus não é uma virtude, uma qualidade, um atributo de Deus. É a essência de Deus. E toda a beleza, a obra da criação é fruto desse amor. É esse amor que Deus manifesta, transborda, que dá origem a tudo. Tudo vem desse amor. E Deus ama tanto que se fez humano para estar mais perto de nós e assim nos alcançar mais fortemente com seu amor. Por isso que tudo que Jesus fez nesse mundo, todas as atitudes que Jesus tomava, todos os milagres que ele realizou, não foram manifestação de poder. Não. Jesus nem gostava de se exibir. Ele não se exibia. E olha que ele tinha poder para tudo. Ele fazia tudo que fazia por amor. Olha como ele tem compaixão. Compadecer-se é colocar-se no lugar daquele que sofre. E como ele se compadece daquele rebanho, como ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor é o retrato do abandono, é o retrato mais exato da insegurança. Uma ovelha sem pastor, ela está fragilizada à mercê do lobo. E Jesus se compadece. E ele próprio toma a atitude do pastor. Qual é a atitude do pastor? Cuidar do rebanho. E é isso que ele faz. Por isso ele diz: vocês mesmos deem-lhes de comer. E eles então ficam surpresos. Jesus não está falando de dinheiro, mas Jesus está falando de algo que é capaz de fazer o milagre. E o que é capaz de fazer o milagre? O amor. Onde reina o amor,
não existe a carência, a necessidade. Porque o amor supre todas as necessidades. Ontem, na missa votiva ao Espírito Santo, maravilhosa, que celebramos toda primeira segunda-feira do mês, é uma missa que muda o semblante das pessoas, é envolvente. E eu dizia precisamente que o Espírito Santo é o bem necessário para todos. O Espírito Santo é tudo de que precisamos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo nada mais é que o amor de Deus. O amor de Deus que já foi derramado em nossos corações, por isso nós somos filhos e filhas de Deus. Como muitas vezes não nos damos conta da grandeza, da dignidade a que Deus nos elevou, não por nossos méritos, mas pelo mérito do seu amor, da sua bondade. E é isso que o apóstolo João, aquele que repousava a cabeça no peito de Jesus, podemos dizer no coração de Jesus, o coração manso e humilde. Precisamente ele nos dá a definição mais simples, mais precisa e mais profunda de Deus. Só quem realmente está com o coração tão em Deus é capaz, mais do que intuir, é capaz de experimentar a força desse amor, porque ele sente que o coração de Jesus bate forte por cada uma das ovelhinhas que o Senhor lhe confiou. Como ele mesmo diz, o Pai não quer que se perca nenhum dos seus filhinhos. E ele vive de tal modo essa missão, que ele dá a vida para que as ovelhinhas tenham vida. E é precisamente esse amor de Deus que nos motiva a agir com atos concretos de amor. Amor não é sentimento, não é poesia, não. Isso é coisa de literatura. O amor é algo que envolve a existência, a realidade de uma pessoa. O amor e o amor de Deus por nós é o compromisso de nos salvar. Como é que Deus manifesta o amor dele por nós? É nos salvando. E qual foi o preço da nossa salvação? A vida do seu único filho. E nele, nessa vida ofertada, ele nos ganhou a todos. Uma multidão de filhos e filhas, resgatados. Fomos absolvidos de uma sentença de morte a que o pecado nos legou. Mas Jesus rompeu com as trevas do pecado e trouxe a este mundo uma grande luz. E a coisa mais bonita é que não fomos nós que amamos a Deus, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro, foi Deus que nos escolheu, e é sempre assim. Às vezes a gente pode ter uma compreensão errada, por isso que Jesus disse, não olhe para a vida do outro, não julgue, não fique
maquinando nada da vida do outro, você não sabe nem da sua, quanto menos da vida do outro, como é que você vai saber? Cuide da sua, porque Jesus morreu por todos, e a todos ele veio salvar, e só não será salvo quem resistir, quem recusar esse amor de Deus, que é o Espírito Santo. Aí é inferno, não tem outra chance. Quem recusa, quem rejeita o Espírito Santo, que é o amor, que é a verdade, não tem escapatória, é inferno. Mas quem acolhe o amor de Deus, apesar de todas as suas misérias, já está salvo. E a Escritura nos afirma isso, porque Jesus já se entregou por nós. Então, nós já estamos salvos, mas entre estarmos salvos, e estamos mesmo, porque Jesus já realizou a obra da redenção, mas nós temos que fazer o quê? Caminhar. Nós temos que fazer o nosso caminho, que é essa peregrinação que é representado por essa vida que vivemos. Nossa vida é uma peregrinação. E muitos nessa peregrinação se desviam, se deixam atrair pelas coisas do mundo, deixa se volta só para as coisas materiais, é tomado pela ganância, pela vaidade, e acaba se perdendo. Mas aí diz, e porque Deus permitiu? Deus não permitiu, foi a sua escolha. Deus está dizendo, a palavra de Deus, não existe uma palavra com maior força e ênfase. O Senhor está dizendo, não vá para lá, e você vai. E o Senhor está dizendo, o caminho é esse, e muitos não querem, porque querem tudo pronto, e quem quer tudo pronto, não anda. Quem não anda, não chegará, porque a única coisa que o Senhor quer, é que nós caminhemos no caminho certo, porque tudo Ele fez, e tudo Ele fará. Então, o que nós estamos esperando? Estamos esperando mais alguma manifestação? Será que a manifestação tremenda do amor de Deus manifestado na cruz não é o suficiente para nos fazer crer, confiar no seu amor? É só isso que nos falta para a salvação, é confiar, é crer, experimentar esse amor. E a pessoa diz, mas como é que Deus nos ama e permite tanta coisa errada nesse mundo? As coisas erradas que estão nesse mundo são fruto, são consequência do meu e do seu pecado. O meu e o seu pecado não foi Deus que fez, fomos nós. Ele dá o remédio, que é Jesus. Jesus é a salvação, Jesus é o remédio, Jesus é a solução de tudo. Mas quem é que quer essa solução? Poucos querem essa solução. E aí está Ele derramando sobre nós o Espírito Santo, mas muitos rejeitam o Espírito Santo. Então, de fato, Deus é amor, e é o amor que nos leva ao conhecimento de Deus. Quem não ama jamais conhecerá a Deus, mesmo que passe dias e noites na igreja dizendo Senhor, Senhor, se não tem amor, não sabe quem é Deus. O conhecimento de Deus se dá pela experiência do amor, desse amor concreto, a que Ele nos chama,
Então o apóstolo diz com toda categoria: quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amar não é sentimento, amor é compromisso, amar é dar vida, é o contrário. Amar não é receber, é ofertar. Amar não é ganhar, é dar, e por aí. É como o Senhor fez e faz, porque Ele continua cada dia a ofertar a sua vida, o seu sangue preciosíssimo. Aliás, hoje eu poderia muito bem celebrar uma missa votiva ao preciosíssimo sangue de Jesus. Essa missa votiva normalmente são celebradas nas terças-feiras, e a igreja tem uma riqueza tremenda, que são as missas votivas, que pouco se usam, e até alguns se admiram e dizem: nossa, mas estão celebrando missa agora para tudo, é missa do Espírito Santo, é missa do preciosíssimo sangue de Jesus, é missa do santíssimo nome de Jesus, é missa do nome da Virgem Maria, mas é isso mesmo. Nós vamos ver, pegar o missal, eu vou até contar amanhã, eu nunca tive a curiosidade de contar, quantas missas votivas o missal romano traz para nós rezarmos. Não está ali para enfeite, para rezar. E essas missas, elas vão nos inserindo, vão nos dando um conhecimento, uma experiência maior do mistério da nossa salvação, naturalmente. Por isso, irmãos e irmãs amados de Deus, o apóstolo é forte e contundente quando ele diz: quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Ou seja, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, mente, porque Deus está no seu próximo, mesmo que ele seja o pior dos piores, até porque eu não sou a maravilha que eu penso ser. A gente tem uma generosidade tão grande consigo, e tem um crivo implacável com os outros, como se todos, era assim que os fariseus agiam. Lembram do publicano e o fariseu? Ele chega no templo, vai lá e diz: eu não sou como aquele ladrão que está ali. Mas ele roubava mais, os fariseus roubavam mais do que os publicanos. Como é que eu posso me julgar melhor que o outro? Isso sim é falta de amor, é falta do conhecimento de Deus, é isso. E como eu dizia ontem, o Espírito Santo é o espírito de oração e de missão. Quem tem unção, ora e testemunha. Assim também é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus se dá na experiência do amor, na experiência da misericórdia, na experiência do perdão. Então, na experiência de Deus, nós vamos ter a convicção de que uma alma nunca está perdida enquanto ela não entrar no inferno e a porta se fechar. Porque se a porta não estiver fechada, a mão de Jesus ainda pode arrancar essa alma das garras de Satanás. Mas aí que entra a nossa missão como cristãos, como testemunhas e por aí afora. Percebe? Então a vida cristã não pode ser romantizada. Não. É uma missão.
é uma batalha, é um combate entre as forças das trevas e as forças da luz. De que lado mesmo nós estamos? Nós estamos mais para a luz ou mais para a penumbra, para... Aí que está o perigo, né? Então, é um combate, e um combate sem trégua, sem trégua. Então eu quero concluir, quero rezar com vocês, pedir a Deus a misericórdia e ter compaixão de nós também, porque nós somos também muitas vezes ovelhas sem pastor. E eu não estou aqui falando, não me entendam que eu estou aqui falando do bispo ou do padre, não, mas eu estou falando que muitas vezes nós todos somos como ovelhas sem pastor, porque não escutamos a voz do pastor e não seguimos a voz do pastor, porque o Senhor diz: as minhas ovelhas me conhecem, conhecem a minha voz. E como é que nós conhecemos? Pela experiência do amor de Deus. Amém? E é por isso, e é dessa forma que a gente deve rezar, rezar e rezar mais e mais e mais incessantemente, porque assim nós vamos verdadeiramente conhecer a Deus, e a unção de Deus se dá através dessa experiência. Não esqueça as palavras do apóstolo: o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. E nós temos dificuldade muitas vezes de aceitar esta verdade, principalmente se já temos um certo tempo de caminhada e trabalho na igreja, na estrada de Jesus. Infelizmente. Mas não é desesperador pensar que após muitas experiências de Deus, muitos encontros, retiros, seminário de vida no Espírito, adoração, milhares de textos rezados, missas e tanta coisa na igreja, obras de caridade com os pobres e tudo mais. Não seria bom a gente refletir mais seriamente se nós realmente conhecemos a Deus ou não? É isso que o apóstolo está querendo dizer para nós. Para o mundo em que vivemos, é o contrário. O mundo quer que acreditemos que é muito difícil amar como Deus ama. Vai dizer que é impossível. Por isso, criou uma caricatura do que é amor, que não existe nada de amor. É apenas uma caricatura do que ensina o mundo. Por isso, irmãos e irmãs, acolhamos. Deixe-se encher e transbordar do amor verdadeiro. O amor verdadeiro que é paciente, não é invejoso, não se alegra com a injustiça, que tudo desculpa, tudo suporta e que jamais acabará. Amém. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser cantinho, eu quero
quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.